Bretton Woods e a nova ordem do capitalismo global. Olá! No vídeo de hoje vamos abordar sobre os acordos de Bretton Woods, que definiu uma nova ordem para o capitalismo contemporâneo, ainda em pleno curso da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, economistas dos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Canadá e Austrália, e outros 44 países, definiram o que seriam os novos rumos da organização do capitalismo global, daquele período em diante. A iniciativa partiu de dois economistas, o britânico John Maynard Keynes e o norte-americano Harry Dexter White, que já discutiam propostas as quais vinham sendo amadurecidas até a realização da conferência, realizada no Hotel Mount Washington, na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos. A conferência foi dividida em 3 comissões. A primeira discutiu a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o qual tem como principal função a constituição de um fundo de reserva para socorro imediato a países em situação de crises. A segunda comissão discutiu a criação do Banco Mundial, o qual inicialmente teve como ideia o financiamento à reconstrução da Europa no pós-guerra. A terceira comissão também teve a função de delimitar outras fontes de cooperação econômica internacional. O sistema Bretton Woods. Os acordos de Bretton Woods definiram o dólar como moeda de referência para transações internacionais, contudo, de cotação fixa vinculada ao padrão ouro. Desta forma, não apenas o dólar como todos os demais países signatários do FMI, também teriam suas moedas com cotação fixa sem flutuação, ao contrário do que é atualmente. Em razão disso, como critério para a correção de desequilíbrios no balanço de pagamentos dos diferentes países em torno do comércio internacional, previu-se no artigo 4º do Estatuto de Fundação do FMI, o controle rígido sobre taxas de câmbio, que não poderiam variar além de 1%, da paridade estabelecida ao dólar, que por sua vez, estava em paridade rígida com o ouro. As medidas adotadas visavam impedir os problemas de desvalorização cambial competitivas para que países exportadores pudessem obter saldos comerciais acima da média frente a seus rivais, e que culminou na superprodução de bens, e por fim, a crise global da Grande Depressão dos anos 1930. O sistema Bretton Woods foi rompido em 1971, de modo unilateral, com o fim da paridade ouro-dólar, defendida pelo economista ultraliberal, Milton Friedman, e sugerido ao então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que o adotou como forma de contornar a crise fiscal americana, provocada pelos enormes gastos com a Guerra Fria, essencialmente a corrida espacial e a Guerra do Vietnã. O FMI. O Fundo Monetário Internacional, criado após a Conferência de Bretton Woods, inicialmente foi como um instrumento de fiscalização de práticas de dumping cambial, determinando cotação fixa com pequenas margens de variação entre as diversas moedas globais e desequilíbrios no balanço de pagamentos dos países membros, com a concessão de recursos financeiros para esse fim. Com o fim do regime cambial fixo e a adoção das moedas fiduciárias, atualmente o fundo atua mais no monitoramento das economias globais, e no socorro a países com problemas de ordem econômica. O Banco Mundial. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BARD, também conhecido como Banco Mundial, financia ações de desenvolvimento a países em desenvolvimento de renda média, essencialmente em áreas ligadas à infraestrutura de transportes, educação, energia, saúde, alimentação e saneamento. Inicialmente, a função do Banco Mundial foi a reconstrução da Europa no pós-guerra. Concluída sua primeira missão, a entidade passou a financiar programas de desenvolvimento em economias emergentes com a finalidade de erradicação da pobreza. De modo semelhante a um banco privado de capital aberto, os Estados-membros são acionistas do BARD, com capital integralizado e conselho de administração. Tanto o FMI quanto o Banco Mundial possuem suas sedes em Washington, capital dos Estados Unidos. Outras entidades equivalentes. O Acordo de Reserva Contingentes, CRA, e Novo Banco de Desenvolvimento, NDB, dos BRICS, o grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, foram criados no objetivo de fazer frente à hegemonia do FMI e do Banco Mundial, na concessão de recursos aos países, bem como ainda, na oferta desses recursos em condições bem mais brandas e acessíveis. Até o próximo vídeo.